Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os dias as nossas missas, novenas, tudo que nós fazemos para estar rezando, engrandecendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. Na força da palavra e da Eucaristia, acolhamos a saúde de Deus e o que Ele nos propõe, que é a misericórdia que só acolhe. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida. Eu não vou ter medo, não. Ele guarda minha vida. Eu não vou ter medo, não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus é minha proteção. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem eu tremerei? Meus opressores e inimigos, são eles que vacilam e sucumbem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende
piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desabei por meio de profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se como fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerado o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus,
foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, desde o final de Pentecostes, nós já estamos vivenciando este tempo comum, tempo da catequese, o tempo do aprendizado. A igreja se veste do verde agora, cor da esperança da nossa conversão, principalmente para que amadureçamos a fé. E dentro desta liturgia de hoje, que mostra belamente o chamado do apóstolo Mateus, quando Jesus olhou para aquele homem sentado ali, como um ser insignificante, mas disse-lhe: segue-me. Digo isso porque os cobradores de impostos naquela época eram considerados por muitos os piores da sociedade. De um lado, porque cobravam impostos e roubavam na maioria das vezes, cobrava um pouco a mais para tirar o seu lado. Por outro lado, haviam também entre os cobradores de impostos alguns judeus que se sujeitavam a isso e eram também considerados traidores do povo. E é por isso, então, que eles eram tão odiados, tão desprezados, eram das piores coisas. Mas Jesus, ele olha para Mateus e não enxerga o agora. Jesus não enxerga o presente, o que está diante dos olhos. Ele sabe que há um projeto muito melhor. Ele sabe do coração do homem, de todas as fraquezas, mas também das potencialidades.
E é nesse sentido, então, que ele chama esse homem. Mas o importante dessa liturgia não é a conversão de Mateus, né? Embora tenha esse ponto fundamental, nós temos que ver um outro lado da situação, que é justamente esse banquete. Quando Jesus diz que vem chamar os pecadores, mas não os justos. Inclusive, é interessante aqui que Mateus, né, lhe deu esse jantar para agradecer por talvez essa retribuição de reconhecimento, né? Talvez o coração de Mateus estivesse ali de uma certa maneira até meio que conformado com a situação, mas ele encontrou e viu em Jesus algo diferente que o motivou a tanto. A questão aqui está muito na atitude dos fariseus. Nós, muitas vezes, começamos a ver as coisas a partir de um olhar humano, de um olhar que sofre de limitações e faz com que a gente não enxergue os verdadeiros planos de Deus. É belo isso quando nós vemos a segunda leitura de hoje. São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma bela alusão a Abraão. Abraão, né, sendo o primeiro dos patriarcas, conhecido como o pai da fé, deixou tudo para seguir a Deus. Quando Deus mandou ele sair de Ur da Caldeia para ir em direção à terra prometida, Canaã, ele abriu mão do que ele tinha, abriu mão aí da sua estabilidade, né? Abriu mão aí do seu bem-estar social, da sua família, inclusive. Ele abriu mão também de todas as críticas, né? Porque Sara, sua esposa, era estéril até então, mas ele acreditou na promessa. Ele já era velho, talvez não pudesse fazer mais nada, mas é pela promessa de Deus que o verdadeiro milagre aconteceu. Mas além da promessa de Deus, que é o toque divino, houve também o toque humano, que foi a resposta desse homem. Da mesma maneira que Mateus levantou-se e seguiu a Jesus, Abraão também já fizera. Levantou-se de Ur e foi. E assim Deus o recompensou com essa descendência maravilhosa que perdurou gerações e gerações até chegar a cada um de nós que estamos aqui. Os descendentes de Abraão, que somos nós todos, é devido justamente a crer na promessa, é crer no que Deus pode fazer, porque todos nós somos chamados a dar uma resposta a tudo aquilo que o Senhor nos faz. O toque humano que nós podemos dar é a complementação da promessa de Deus. As promessas de Deus não teriam o mesmo significado se o homem não pudesse responder à altura. E é o coração do homem que o motiva a ser tanto. É o coração do homem que faz com que os verdadeiros milagres aconteçam, os verdadeiros testemunhos, as verdadeiras conversões. O homem tem que estar então aberto e disposto a ouvir o chamado que Deus faz. Não é simplesmente Deus falar, mas é também nós aceitarmos. Porque o convite que Deus nos faz já é algo maravilhoso, porque olhar para cada um de nós, criaturas pequenas, frágeis, limitadas, Deus olha e enxerga o coração. A primeira leitura, o profeta Oséias, pregando no exílio da Babilônia, reconhece isso. Mesmo aquele povo que estava derrotado, aquele povo que estava oprimido, aquele povo que ainda estava meio que até perdido, porque dentro de um exílio, dentro de um cativeiro, eles não estavam ali sozinhos. O povo hebreu naquela época vivia também junto com outros povos que também estavam presos ali. O Império Babilônico era uma grande potência da época. Muitos povos foram conquistados por eles. Então havia essa miscigenação religiosa, essa miscigenação de crenças, dúvidas acerca da fé. Mas o povo acreditava muito, como os povos pagãos, que era somente a fazer sacrifícios que Deus perdoaria, como que se nós pudéssemos barganhar a nossa fé, barganhar o nosso resgate com Deus, sem acreditar que o resgate dos nossos pecados foi dado gratuitamente. Por isso que o profeta vai dizer: eu quero a misericórdia, eu não quero o sacrifício. Com isso quer dizer que o sacrifício não seja importante? Não. Deus não está desprezando os sacrifícios.
até porque futuramente o verdadeiro, único e eterno sacrifício será o de Cristo. Mas o que o profeta quer dizer é olhar com misericórdia, ter o coração dobrado diante de Deus e para servir ao irmão. Isso vale muito mais do que qualquer coisa. Tanto que Jesus fez isso. Jesus andou, e muito mais do que milagres, que são grandiosidades, ele também tocava a alma, ele tocava o coração das pessoas, como tocou no de Mateus. Quando ele fala, né, que são as pessoas que têm saúde, não precisa de médico, mas só os doentes, ele quer mostrar isso. Não é que Jesus está comparando aqui uma situação, ele está mostrando que os nossos pecados nos adoecem. Todas as vezes que nós não reconhecemos a graça, todas as vezes que nós não respondemos ao chamado de Deus, todas as vezes que nós deixamos que o nosso coração se encha de soberba para que inferiorizemos os outros e não pratiquemos a obra da misericórdia, então todas as vezes nós adoecemos e essa doença nos leva à morte. Porém, essa morte foi apagada. A cruz de Cristo, com a sua ressurreição, apagou o pecado original, pagou a nossa morte. Por quê? É pela misericórdia de Deus. O Deus que nos pede essa misericórdia mostrou realmente o que é a verdadeira misericórdia, porque nós não podíamos pagar esse resgate. E por mais sacrifícios que nós possamos fazer, jamais poderemos agradar a Deus. Por isso ele se fez tão humano, por isso Deus olhou para as nossas misérias, e por isso ele continua a olhar para cada um de nós e dizer: sejam misericordiosos. Não que vir à missa seja importante, não seja importante, é lógico que é importante que o católico, é importante que o cristão tenha essa vivência dos sacramentos, da Eucaristia, tenha a conexão com a palavra de Deus, mas se tudo isso não nos levar a sermos misericordiosos e obedientes à vontade do Pai, de nada isso vai servir. Por isso, nesta noite, vamos pedir que o Senhor possa abrir o nosso coração e encher o nosso coração de misericórdia, que Ele tenha misericórdia dos nossos pecados, cure os nossos pecados, das nossas doenças, porém, que Ele também nos faça misericordiosos para agirmos como Ele agiu, sendo acolhedores, olhando a todos sem discriminação, olhando a cada um dos irmãos, sem nenhum espírito de arrogância, soberba, mas sim com um espírito fraterno de amor e acolhimento. Vamos rezar, irmãos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentada de Deus Pai Todo-Poderoso. Onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, vós nos iluminastes com vossa palavra. Para transformá-la em vida, nós vos pedimos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que a vossa Igreja, guiada por seus pastores, viva e testemunhe vossa misericórdia, que sempre acolhe e jamais condena. Rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai, para que nos reconheçamos doentes ante vosso Filho médico, que nos vem trazer a saúde da misericórdia. Rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai, para vivermos a certeza de que vós tendes poder para nos dar um coração misericordioso como o vosso. Rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Sim, ó Pai, vinde como as primeiras chuvas, regar de misericórdia a secura de nosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É fruto na missa, é transformado no corpo do Salvador. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e haveremos sem fim, e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, tu viestes mostrar aos errados de novo o caminho da casa do Pai, para ser o sustento do filho que cai. Tu deste teu corpo, tu deste teu sangue. Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao teu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Senhor, tu viestes mostrar aos errados de novo o caminho da casa do Pai, para ser o sustento do filho que cai. Tu deste teu corpo, tu deste teu sangue. Deus é Deus, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os seus dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.